eixos e momentos principais de inércia. Como nós observamos há pouco, além de depender do ponto O de referência em relação ao qual o momento angular é calculado e, portanto, em relação ao qual o tensor de inércia é calculado, mesmo se o ponto O for mantido fixo, as componentes do tensor de inércia mudam se nós mudarmos a orientação dos eixos, né, que servem para decompor o vetor posição da partícula. O fato de nós podermos modificar as componentes do tensor de inércia por uma mudança de eixos pode ser explorada a nosso favor a partir da seguinte observação. Por causa da simetria, vejam, o tensor de inércia é formado por números reais. Todos os números aqui são reais. Então, a matriz associada ao tensor de inércia é uma matriz com elementos reais. E que, além do mais, é simétrica, né, em relação à diagonal principal. Ora, há um teorema da álgebra linear que garante que qualquer matriz real simétrica pode ser diagonalizada por uma escolha da base. Se os eixos forem escolhidos adequadamente, nós podemos tornar o tensor de inércia, quando calculado em relação a esses eixos, um tensor, uma matriz diagonal. Agora, qual é a vantagem de se ter o tensor de inércia na forma diagonal? A vantagem é que nós, na forma diagonal, a matriz associada ao tensor de inércia é a mais simples possível. E, quando a matriz é diagonal, a relação entre momento angular e velocidade angular também é a mais simples possível. Se a matriz de inércia, eu vou usar com uma letra dupla para representar a matriz com elementos I e J. Se a matriz puder ser escrita assim, em relação a alguma base, o vetor momento angular, como vetor momento angular, é o produto da matriz de inércia, que por hipótese é dessa forma. Pela matriz coluna, formada pelas componentes da velocidade angular. Olha, isso aqui dá, se nós efetuarmos o produto de matrizes, isso dá I1 ômega 1, I2 ômega 2 e 3 ômega 3. Donde cada componente do momento angular é obtida simplesmente multiplicando a componente correspondente da velocidade angular pelo elemento correspondente da diagonal da matriz de inércia. Então nós ficamos com essas equações aqui, que são as mais simples possíveis, que relacionam momento angular com velocidade angular. Se a matriz de inércia não tiver esta forma diagonal, a relação entre as componentes do momento angular e da velocidade angular será mais complicada do que isso aqui. Tá bom? Então, é extremamente útil saber que, de acordo com esse teorema da álgebra linear, existe pelo menos uma, pode haver mais de uma,
escolha de base ou escolha de eixos tal que as componentes do tensor de inércia assumem a forma diagonal. Então, se os eixos forem escolhidos de tal modo que o tensor de inércia se reduza a essa forma diagonal, então nós dizemos que esses eixos são eixos principais de inércia. E os elementos da diagonal são os momentos principais de inércia correspondentes. Então, se a escolha for feita, que é sempre possível, dos eixos de tal maneira que a matriz de inércia se torne diagonal, então este I1 será o momento de inércia do corpo em relação ao eixo principal de inércia número 1. Porque lembre-se que os elementos da diagonal são momentos de inércia no sentido usual do termo. Então esse aqui será o momento de inércia em relação ao eixo principal de inércia número 1 e assim por diante. Esse aqui, momento de inércia em relação ao eixo principal de inércia 2 e este, momento de inércia em relação ao eixo principal de inércia 3.